Olá, galera, paz de Jesus, o amor de Maria, missionário católico Eudes Duarte, sustenta o fogo que a vitória é nossa. Convido você a inscrever no meu canal, colocar um comentário abaixo, curtir, passar esse vídeo para várias pessoas para conhecer. Quero falar para vocês agora sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, principalmente baseado nesse livrão aqui, Catecismo da Igreja Católica. Muita gente pensa que blasfêmia contra o Espírito Santo é você xingar o Espírito Santo. Não, tem nada a ver. Blasfêmia contra o Espírito Santo é você recusar deliberadamente a misericórdia de Deus, o perdão de Deus e a salvação oferecida por Cristo na cruz. O Catecismo diz assim, no número 1864, tá? Todo pecado, toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, 31. Pelo contrário, quem a prefere a profere é culpada de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limite, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Então, normalmente a blasfêmia seria uma impenitência final. Mas eu quero falar para vocês hoje, para a gente chegar aí nos pecados contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia, quero começar a dar uma aulinha bem rapidinho para vocês. Primeiro, na nossa fé, os pecados são mortais e veniais. Então tá lá, primeira carta de João 5,16. Se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze e lhe Deus dará a vida. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, não digo que se reze por esse. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Então vamos lá. O que é o pecado mortal? O que é o pecado venial? Pecado mortal tem que ter três características: matéria grave, pleno conhecimento e pleno consentimento. O que é matéria grave? Ele ofende os 10 mandamentos. Se ofender os 10 mandamentos, a matéria é grave. O que é pleno conhecimento? Eu tenho plena consciência que ele ofende. O que é pleno consentimento? Eu cometo deliberadamente, ninguém me obrigou. Eu fiz porque eu quis. O nome disso aqui é pecado mortal. Se a pessoa morre com um pecado mortal sem arrependimento, ela morreu separada de Deus, ela é conduzida para a perdição eterna, porque ela preferiu o pecado do que nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. O que é o pecado venial? Pecado venial, a palavra venial significa leve. É o pecado que não tem matéria grave, ou seja, ele não ofende diretamente os 10 mandamentos. A segunda característica, um pecado mortal que você não sabe que ele é mortal. Ele vai ter o peso de um venial que você não tem pleno conhecimento daquilo, tá? Eu disse, pode acontecer? Pode. Tem muita gente que pode ter uma vida de pecado sem saber que é pecado. Eu rodo esse Brasil de norte a sul pregando. Eu estou cansado de atender jovens que têm vida sexual, por exemplo, antes do casamento. É um pecado mortal, priva da comunhão com Deus. Gálatas 5,19, os fornicadores não herdarão o reino de Deus. E a pessoa fala, mas eu nunca vi padre me falar isso. Eu ainda procurei um padre me conversar, disse que vale é o amor, que não tinha nada a ver eu transar com minha namorada, não. Percebe? Então, aquela pessoa não tinha pleno conhecimento. E há um outro detalhe, quando a pessoa comete um pecado mortal obrigada, ela não tinha pleno consentimento, aí também vai ter o peso de um pecado venial. Então, assim, só resumindo aqui para vocês, o que é o pecado mortal? Pleno conhecimento, pleno consentimento e matéria grave. Isso aí tem o peso de um pecado mortal quando ele ofende diretamente os 10 mandamentos e ele é cometido de maneira deliberada e de maneira consentida. Eu faço porque eu quero, ninguém me obrigou, eu fiz porque eu quis. Pronto. Isso tem o peso do pecado mortal. Agora tá. No Catecismo de São Pio X, ele fala dos chamados pecados contra o Espírito Santo. Aqui nós vamos chegar na blasfêmia, para você entender a gravidade que é. E qual é o problema? Normalmente os pecados mortais, os pecados veniais, a gente comete ele por fraqueza, porque a gente é fraco, a gente é fragilizado e a gente peca, tá? Mas os pecados contra o Espírito Santo, ele é cometido por malícia. Olha a gravidade disso. Uma coisa é você pecar por fraqueza, outra coisa é você pecar por malícia. Olha a gravidade da coisa. Por isso que eles são os piores pecados que existem. E aí agora você vai entender a gravidade deles. Então, no Catecismo de São Pio X, ele explica os 6 piores pecados. E nós vamos chegar na blasfêmia para você entender. O primeiro pecado contra o Espírito Santo, por malícia, é o chamado desespero de salvação.
O que é desespero de salvação? Ocorre quando uma pessoa já pecou tanto, já fez tanta coisa errada, que ela entra em desespero, achando que não há mais salvação para ela. Ela fica convencida de que já não há mais solução e que seu destino é o inferno. Ou seja, eu já matei, já roubei, já cometi aborto, já estuprei, não tem jeito para mim não, eu tenho uma sina para cumprir nesse mundo, meu lugar é no inferno, e o capeta pode espetar minha bunda à vontade, não tem mais saída para mim. E o nome disso é desespero. A pessoa já fez tanta coisa errada na vida que ela coloca o pecado dela acima da misericórdia. E ela acha que Deus é incapaz de perdoar ela pelos pecados que ela cometeu na vida. O nome disso é desespero de salvação. Olha a gravidade desse pecado. Eu não vou aprofundar para o vídeo não ficar longo com vocês, mas principalmente quando a gente faz missão em presídio, a gente ouve muito isso. Você vai atender o irmão que chega e fala assim, eu já matei, já roubei, já fiz isso, já fiz aquilo. Ô, pregador, tem jeito para mim não, meu lugar é nos infernos mesmo, não tem jeito não. Ou seja, a pessoa já fez tanto mal que ela entra num estado de desespero que ela acha que não tem mais saída para ela, tá? E eu espero que não tenha ninguém aqui desse jeito. E que se tiver, eu quero te dizer, olha, todo o seu pecado não passa de uma gota d'água no oceano da divina misericórdia de Deus. O segundo pecado contra o Espírito Santo por malícia é a presunção de salvação sem merecimento. Se um é o desespero, a pessoa se condena antes do julgamento, o outro é a presunção. Ela acha que ela já está salva antes do julgamento. Perceba que o primeiro, a pessoa não se arrepende, não se confessa, porque ela não acredita. Para ela já está condenada. Então a misericórdia é incapaz de mudar ela. Olha a gravidade. Agora o segundo. Esse segundo ocorre quando uma pessoa se acha virtuosa demais, ela pensa que ela já está no céu e por isso, por mais que ela possa ter feito algum pecado, Deus vai perdoá-la. Implica num sentimento de orgulho, achando que já está salva e que de tudo que ela já fez na vida. Então, olha o perigo disso aqui. Por exemplo, a pessoa fala assim, não, eu ajudo os pobres, eu faço caridade, eu cuido dos pobres, tipo um Júlio Lancelotti da Veia de São Paulo. Então, Deus vai me mandar para o céu, porque eu faço muito bem. Ela acha que ela é salva pelos méritos dela. Ela é tão orgulhosa que ela já se acha salva antes do julgamento. Olha o perigo do presunçoso. Outra coisa perigosa da presunção, não, eu peco, depois eu confesso, eu vou fazer isso e isso aí, depois eu me arrependo, peço Deus perdão, não tem nada a ver. Ou aquela pessoa fala, não, eu não mato, eu não roubo, não falo mal de ninguém. E na igreja para quê? Eu rezo aqui em casa mesmo. Deus sabe que meu coração é bom. Percebe? O nome disso é presunção. E a presunção hoje tem alguns filhos dentro dela. E o maior filho da presunção hoje é a falsa misericórdia. É a pessoa que quer colocar na conta da misericórdia a vida de safadeza que ela leva. Pela uma vida de pecado, não, mas Deus é misericórdia, Deus não vai me mandar para o inferno, não, Deus é amor, percebe? Isso é presunção. Aí qual é o problema? Às vezes também a presunção tem muito aquilo que alguns protestantes pensam, uma vez salvo, sempre salvo. Então, Cristo já me salvou, Cristo já morreu por mim, eu já aceitei Cristo como Senhor, eu já estou salvo, eu posso fazer da minha vida o que eu quiser. Então, já que eu estou salvo, já aceitei Cristo, eu posso roubar, matar, encher a cara na cachaça, usar droga, que Cristo já morreu por mim. Presunção. Não tem salvação sem conversão e sem vida de santidade. Então, se o desesperado se condena antes do julgamento, o presunçoso acha que já está salvo antes do julgamento. Aí tem um detalhe. O primeiro não se arrepende, não se confessa, porque acha que já está salvo, já está condenado. E o segundo, o presunçoso, não se arrepende, não pede Deus perdão, não confessa que na cabeça dele ele é bom demais, ele não tem pecado, Cristo já o salvou, ele faz caridade, ele ajuda os pobres, então ele vai para o céu. Olha a gravidade. Um aqui é para o outro extremo. E esse aqui vai para o outro extremo. Então, muito cuidado com isso, meus irmãos, porque o demônio é sujo. O terceiro pecado contra o Espírito Santo é negar a verdade conhecida como tal. Isso aqui ocorre quando uma pessoa julga ser dona da verdade e por isso ela não aceita as verdades da fé por puro orgulho. Nota que nesse caso a pessoa não se arrepende, não se confessa, porque ela acha que ela está certa e que não há nada para se confessar. Nem considera pecado duvidar das verdades da fé ou negar as verdades da fé. A pessoa acha que está certa,
Ela é o Deus de si mesma e ela tem certeza absoluta. Considera que sabe mais do que a própria igreja e com isso nega o Espírito Santo que auxilia o Sagrado Magistério. Olha a gravidade disso. É negar a verdade revelada. O Espírito Santo revelou a verdade. A verdade está na Bíblia, está na tradição, está no magistério, mas a pessoa não aceita de jeito nenhum. Vou dar um exemplo. Para nós, Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Você pode gastar o dia inteiro explicando isso. Mas não acredito nisso. Não, papapá. Ou pessoas que negam convictamente, por exemplo, que o inferno existe. Não, Deus é amor. Deus não vai me mandar. E você explica. E mostra na Bíblia, mostra na tradição, mostra na doutrina. Não, isso é figura de linguagem. Negar a verdade revelada. Então a pessoa acha que ela está certa e a igreja está errada. Ela está certa e a Bíblia está errada. Ela está certa e o magistério da igreja está errado. Olha a gravidade disso. Quarto pecado, a inveja do dom que Deus dá aos outros. Aí São Pio X diz assim: ocorre quando a pessoa tem inveja da graça que Deus dá ao outro. O invejoso irrita-se porque o seu próximo consiga ter algo de bom e por isso revolta-se contra Deus. É o caso de Caim e Abel. Caim matou Abel por inveja. Nota que nesse caso a pessoa não se arrepende, não se confessa, que está revoltada com Deus e não há arrependimento no coração. Ou seja, Deus enche uma pessoa dos dons do Espírito Santo e a pessoa se revolta. O que o Senhor deu para ela e não deu para mim? Que Deus é esse que dá as coisas para o fulano e não dá para mim? A pessoa se revolta com a graça que Deus dá ao outro. Caim se revoltou porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. E ele foi capaz de matar o irmão por inveja. Meu Deus, quantos assassinos de profeta, de irmãos, tem dentro da própria igreja, porque não aceita o dom que Deus dá ao outro. A pessoa é um dinossauro rex, nunca cresceu na graça, aí o irmão é batizado no Espírito, desenvolve o dom de cura, o dom de profecia, e a pessoa, não é bem assim, o que vale é o amor, isso é injusto que Deus fez com essa pessoa e Deus não faz comigo, percebe? Quanta inveja dentro da igreja, a inveja da graça que Deus dá ao outro. Essa inveja gera na pessoa uma revolta. Por exemplo, a freira cuidava de Santa Bernadette e dizia: por que Nossa Senhora apareceu para uma mulher analfabeta igual você e não apareceu para mim? A inveja corrói. Ela maltratava Bernadette, humilhava ela, agredia ela, que na cabeça dela, ela tinha que ter tido aquela visão lá de Lourdes e não aquela freirinha analfabeta do interior. E aí a pessoa se revolta contra Deus. Então ela não se arrepende, não pede Deus misericórdia porque ela está revoltada. O quinto pecado, a gente chama ele de obstinação. O que é obstinação? É quando a pessoa não peca mais por fraqueza, ela já peca por malícia. Ela peca porque ela gosta de pecar, porque ela ama o pecado. Ela não teve uma tentação, ela gosta do pecado. Aqui eu vou explicar a vocês, isso aqui é muito profundo. Há um texto na palavra de Deus, na carta de São Paulo aos Romanos, que ele explica muito bem isso, o que acontece quando a pessoa chega nesse grau. Romanos, capítulo 1, eu vou ler para vocês. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas e as suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam-se de desejo uns para com os outros, cometendo homens com homem a torpeza e recebendo em seu corpo a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou ao sentimento depravado. Daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda malícia, perversidade, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbo, prepotente, inventor de maldade, rebelde contra os pais, são insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Agora presta atenção. Romanos 1,32. Apesar de conhecer o justo decreto de Deus, que considera digno de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as pratica, como aplaude os que a cometem. O que é obstinação? A pessoa peca porque gosta do pecado, aplaude quem vive no pecado e defende o pecado. É o que acontece hoje no caso do aborto, no caso das práticas homossexuais, no caso da ideologia de gênero. As pessoas praticam isso, vivem isso
incentiva e ainda cria projeto de lei para defender o assassinato de crianças e falar: companheiro, aborto é questão de saúde pública e direito da mulher e ninguém tem que ter vergonha de fazer. Olha para você ver aonde que esse camundongo, ratazana que roubou a nação e tá roubando, chega a ponto de dizer. Ou seja, o cara defende o aborto, o cara deu dinheiro à mulher para poder matar o filho dele lá na década de 80, que até a mulher gravou um vídeo para isso aí, aplaude quem faz e diz que matar é saúde pública. É a mesma coisa que você pega da corrupção, pessoas que vivem na corrupção, defende a corrupção, tem bandido de estimação. Você pode falar mal de Jesus Cristo, mas se falar mal do bandido de 9D de estimação dela, ela quer matar você, porque ele é, o meu ídolo. Você pega um caso do senhor Alexandre de Moraes, o cara mais vergonhoso, o careca que Satanás espera ele no inferno, é o que ele está fazendo. Pratica o mal, vive o mal, defende o mal e aplaude os que praticam o mal. Ah, Xandão, o que é seu está guardado, tá? Para o juiz, Jesus é a justiça. É questão de tempo. Então, isso é obstinação. A pessoa peca porque ela gosta de pecar e ela aplaude os que vivem no pecado. E o último pecado, aqui nós chegamos na blasfêmia contra o Espírito Santo, é a chamada impenitência final, que é a blasfêmia. O que é a impenitência final? Não é difícil de entender esse pecado, pois uma pessoa que vem pecando a vida inteira, no final de sua existência, continua sendo impenitente e não se arrepende de todo o mal que fez. É a suprema e final rejeição ao amor e à misericórdia de Deus. Mesmo estando no fim da vida, sabendo que vai morrer, a pessoa não quer mudar de vida. Esta não se confessa, não se arrepende, porque rejeita Deus até o momento final. Eu vou explicar para vocês. Imagina, eu conheço o fato de um padre que tem um dom de revelação muito forte. Ele estava num hospital, um jovenzinho magrinho, daí entrando para a sala de cirurgia, doente de câncer, e o padre bateu nele e disse: meu filho, Deus me revela que você está morrendo, que você odeia o seu pai. Dê o perdão ao seu pai e você se salva. E aquele menino diz: padre, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo o meu pai. E ele caiu duro na hora e morreu nos braços do pai. Ele renegou a misericórdia até o último extremo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. A pessoa tem a oportunidade da salvação e ela renega a salvação, ela renega a misericórdia, ela renega o amor de Deus. Isso é impenitência final. Isso não tem perdão. E aí eu quero terminar aqui. Como você pode ver, os pecados contra o Espírito Santo são pecados por malícia e não por fraqueza. Ou seja, a vontade da pessoa está endurecida de tal forma que ela jamais se confessa, jamais se arrepende, porque ela não quer confessar. Deus dá a todos a chance de salvar e ir para o céu. Mas quem peca contra o Espírito Santo não quer sair da situação em que se encontra. Então Deus não pode salvar quem não quer se salvar. E por isso mesmo não tem perdão. A diferença dos pecados contra o Espírito Santo e os outros pecados é que a vontade da pessoa é a vontade da pessoa e não o ato em si. Olha a profundidade disso. A vontade da pessoa e não o ato, tá? Ou seja, a vontade que faz com que a pessoa não queira mudar de vida. Por isso se peca contra o Espírito Santo por ato de pura malícia e não por mera fraqueza. Então, meus irmãos, eu peço a vocês, cuidado com o desespero, cuidado com a presunção, cuidado por negar a verdade da fé, cuidado com a inveja da graça, cuidado com a obstinação e com a impenitência, que é a blasfêmia. Quando a pessoa renega a misericórdia, renega o perdão até o último instante. Eu também dizendo para vocês o que Santo Agostinho dizia. Santo Agostinho falava dos dois bandidos pregados com Cristo na cruz. E ele dizia assim: não desespere, Jesus salvou um bandido no último instante, mas não seja presunçoso. Um bandido foi condenado no último instante. Então, se você está me assistindo com a vida cheia de pecado e está achando que você vai para o inferno, meu filho, se ajoelhe aí agora. Peça a Deus perdão. Sabe por quê? Todo o seu pecado não passa de uma gota d'água na misericórdia. Mas se você é esse presunçoso, nariz empinado, que acha que Deus te deve uma e que você já está salvo, você não mata, não rouba, não bebe, não traz mulher e que você vai para o céu, desça do seu pedestal. Um bandido se condenou no último instante. E se você está na falsa misericórdia, não, Deus não vai me mandar para o inferno, porque Deus é amor. Misericórdia não é direito de você pecar.
é oportunidade de você abandonar o pecado. A misericórdia é para quem se arrepende e não para quem abusa da paciência divina. Deus abençoe você, meta seu joelho no chão, se arrepende, vá para o sacramento, que Jesus não quer te condenar, ele quer te encontrar no céu. Aleluia, fogo na alma!